Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre esse livro aqui, Inteligência Humilhada, tá? Se você não leu ainda, compre logo, corra e vá atrás dele. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a reflexão do fideísmo e do racionalismo. E nós vamos dar continuidade agora a esse estudo desse livro no capítulo 2, Conhecimento na Desgraça. Mas antes de começar eu queria pedir para você, por favor, se você gosta desses conteúdos, clica no botão curtir, segue o canal se você ainda não é seguidor. Vai ajudar muito a gente a passar esse vídeo para muita gente aí no YouTube, tá? Os algoritmos do YouTube ajudam a gente a divulgar. Então, se você puder fazer isso, vai ajudar a gente demais. Então, vou tratar aqui os subtópicos que ele fala nesse capítulo. E o primeiro subtópico é o da epistemologia monergista. O que é que ele faz nesse primeiro subtópico? Ele começa a relacionar, a definir, na verdade, as questões do monergismo e do sinergismo. Não sei se você já ouviu falar, né, da editora Monergismo, que tem a ver com o tema também. E monergismo significa da ação de Deus para a salvação. Ou seja, em relação à salvação, Deus é quem age, somente Ele. Somente Deus é glorificado, somente Deus é o autor da salvação. O homem não tem escolha aí. Então o homem ele só recebe essa salvação, o homem é o receptor da ação de Deus somente. Em relação à inteligência humilhada, essa questão do monergismo tem a ver com a ideia de que todo o conhecimento que temos de Deus só pode vir de Deus, porque Ele é o autor disso, né? É Ele que se revela a nós. E aí no sinergismo já é diferente. Existe uma sinergia em relação à salvação, é Deus querendo salvar o homem e o homem querendo aceitar essa salvação. E aí a gente vê esse relacionamento dos dois, essa ação dos dois do sinergismo. E enquanto eu falo isso, provavelmente você já está pensando nos temas mais quentes, né? Os temas mais debatidos no meio do cristianismo nos séculos, que é o calvinismo e o arminianismo. Só que o autor escolhe não falar sobre isso com esses termos, primeiro que ele tenta ser mais fidedigno e abrangente em relação a todos os teólogos que ele está usando. Até porque, se ele fosse falar que Agostinho era calvinista, seria um anacronismo, né? Agostinho é do século III e Calvino é do século XVI. Então, seria fora, né? É mais fácil dizer que Calvino é agostiniano do que Agostinho calvinista. Mas, voltando aqui ao tema do sinergismo e do monergismo, a inteligência humilhada ela está relacionada ao monergismo, tá? Conhecimento de Deus, ele só pode vir de Deus. Isso confere, está coerente com o monergismo. Entrando no próximo subtópico, o miserável homem flecha, é uma das citações mais lindas que eu já vi de alguém, que é essa de Agostinho, que ele fala, que eu gostaria muito de saber ler latim, eu ia ler para vocês aqui, né? Quia feciste nos der et inquietum est cor nostrum donec requiescat inter. Se você entender latim, eu acho que você já aprendeu o que eu falei aqui, né? Mas, na verdade, a citação que ele diz de Agostinho é: porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Nas Confissões de Agostinho, no livro 1, ele fala isso. E a ideia, o subtema até o homem flecha, né? O miserável homem flecha, justamente por esse sentido. Deus era a origem e ele é o destino da flecha. Então a ideia do homem aí, ela está originalmente apontada para esse destino. O que aconteceu com a queda? Deturpou esse caminho. Então a desgraça do homem que acontece é o quê? A queda. A queda ela traz essa desgraça. E como é que o homem pode ter acesso a Deus agora? Como é que pode vir o conhecimento pós-queda? E para ele continuar falando sobre essa questão do pós-queda, ele começa a falar da revelação natural e a revelação especial. A teologia natural e o crime do chocolate, né, que ele fala nesse capítulo, a gente vai saber o que é esse crime daqui a pouco. A revelação natural basicamente é os conhecimentos que o homem tem sobre Deus sem ele, a partir de si mesmo. E daí ele começa a falar dos efeitos noéticos da queda. E a primeira coisa que tem que se retratar e que tem que se enfatizar em relação aos efeitos noéticos da queda é que esse nome noéticos não tem a ver com Noé, e sim com intelecto, com razão. Então, os efeitos da queda na razão, os efeitos da queda no intelecto do homem. O intelecto do homem era uma coisa antes da queda, e o autor argumenta que depois da queda ele tem outra perspectiva.
Então, quais são esses efeitos? Então, na teologia natural, assume a ideia que, sem a Escritura e o testemunho do Espírito Santo, os homens poderão ter uma medida aceitável do conhecimento de Deus, tá? E aí, o que? Esse termo de teologia natural, esse pressuposto que está tendo aqui, que ele está definindo, é um pressuposto da teologia natural consensual histórica, né? Hoje em dia nós temos um defensor da teologia natural com outros, né? Teologia da natureza, que eles até mudaram o termo para ver se tem outro tipo de entendimento, que é o Alistair McGrath. Ele é professor de Oxford de teologia lá, histórica, eu acredito, e ele escreve muito sobre apologética também. E ele fala o conceito dele de teologia natural ou de teologia da natureza, que é muito interessante. Que ele não fala que é um acesso a Deus sem Deus. Ele fala que é uma colaboração, uma coerência. É como se você olhasse a revelação especial das Escrituras, você tem essa revelação especial e você confirma na natureza, você confirma na criação aquilo que foi revelado. Então, a Bíblia ela não tem todas as informações da ciência, todas as informações que foram desenvolvidas depois que ela foi escrita. Mas essas coisas são ressonâncias, né? São coerentes ao que tem escrito aqui. Então, a teologia natural, para Alistair McGrath, ele faz essa relação, ela faz tem essa consonância, tá? É só um pequeno parênteses em relação a isso que eu achei interessante mencionar aqui. Voltando para o livro, ele fala da revelação de Deus na criação, que torna os homens indesculpáveis. Esse texto a gente vai encontrar em Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Ele começa a definir alguns termos jurídicos para uma analogia, para a gente entender melhor a parte da vacância da lei, aí como as leis se estabelecem, que depois, uma vez a lei estabelecida, mesmo se a pessoa não conhece essa lei, ele se torna indesculpável, e ele traz os termos jurídicos para isso, para exemplificar essa questão dos indesculpáveis de Romanos 1. Mas duas analogias legais que eu gostei que ele usou para falar do conhecimento de Deus na criação foi a questão do vestígio. Os vestígios que nós encontramos na criação, nós vemos sobre Deus. Então, se você está numa floresta sozinho e você vê uma pegada de onça, a tendência é você ficar aterrorizado com isso. Você não viu onça, você não está sentindo cheiro de onça, não está escutando a onça, mas o que é que lhe aterroriza? O conhecimento de saber que nesse lugar tem uma onça. Então, você não está vendo a onça, mas você está vendo os vestígios dela na pegada. E ele daí fala a história da filha dele. A filha dele, Heloísa, que ele disse para não comer o chocolate. Resumindo, ela comeu o chocolate e ele estava no escritório, ela chegou lá com a boca toda melada de chocolate. E ele disse, por que você comeu? E ela negou, ele pegou ela no espelho, mostrou os vestígios de chocolate. E aí ela, né, ele até fala, como uma boa filha de Adão, ela disse, não papai, eu que não peguei não, o chocolate que veio para minha boca. Então é uma história engraçada que ele menciona em relação a isso. Para essa parte toda, esse trecho do capítulo, ele fala sobre a questão da revelação natural, da teologia natural. E no próximo subtópico ele vai entrar na questão de especial. Justamente, o casaco de Pascal, ele fala que quando ele morre, ele deixa um bilhete no seu casaco, falando que o conhecimento, ele escreve sobre o conhecimento natural carece da graça. E nesse bilhetezinho no casaco dele tem escrito, o conhecimento de Deus, independente de Jesus, ele é inútil. Ele é inútil, tá? Porque tudo aponta para Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente vai ver Colossenses 1, do 15 ao 20, né? Nele tudo subsiste, nele tudo se sustenta. Em Colossenses fala, em João fala que no princípio que o verbo se fez carne, esse logos, essa razão da existência, de sustentar todo o universo, esse Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então ele já começa a falar da revelação especial. E aí a gente passa para o cúmulo da miséria. A gente vem caminhando para esse lugar. O cúmulo da miséria é o quê? Ele começa conversando sobre a influência pré-lapsariana, ou seja, a insuficiência pré-lapsariana. O que é que significa isso? Pré-lapsariana é antes da queda. E a insuficiência pós-lapsariana. Então, a insuficiência pré-lapsariana é o seguinte: antes da queda, o homem ainda era insuficiente diante de Deus. Ele não tinha todas as informações sobre Deus, que Deus ainda precisava se revelar ao homem. Só que a diferença dessa insuficiência é que, depois da queda, pós-lapsariana,
o homem agora não só não consegue ver essa luz. Então, a insuficiência antes da queda, da pré-lapsariana, essa revelação de Deus se revelando ao homem é como se fosse uma luz. Deus se revela como uma luz e o homem vê. Ele não tem essa capacidade, mas quando Deus se revela é como se fosse essa luz. Após a lapsariana, ele precisa dessa revelação de Deus, só que o problema é que ele é cego. Então, se tiver essa luz, ele não tem como ver porque ele é cego. Então, o que é que precisa acontecer? Deus precisa dar primeiro a visão para ele, para depois que ele veja a luz. Então, é um abismo maior. Então, uma citação que ele fala, o homem miserável torna-se mais miserável por causa da ignorância de sua miséria do que pela própria miséria. Qual é o cúmulo da miséria, que é esse subtópico? O cúmulo da miséria não é somente a realidade da miséria do homem, do pecado, a realidade do afastamento de Deus, da insuficiência dele. O cúmulo da miséria é que o homem miserável ele se torna mais miserável porque ele está ignorante em relação a isso. Então é por isso que na pregação do Evangelho, que quando a gente for compartilhar do Evangelho com as pessoas, nós precisamos falar da realidade do pecado. Tem gente pregando o Evangelho como se fosse assim, olha, sua vida é boa, você tem carro, você tem casa, você tem sua família, só falta Jesus, que é a cerejinha do bolo. E isso está errado. A gente precisa entender e falar da realidade do pecado. As pessoas estão separadas de Deus, as pessoas precisam entender que existe um abismo entre nós e Deus e que só Cristo nos dá acesso a Deus. Então, essa realidade precisa ser falada. Ele não menciona tanto sobre isso no livro, porque a proposta é conversar sobre essa ignorância, essa insuficiência e separação dentro de Deus, mas eu quis falar sobre isso para a gente ter essa realidade. Por favor, precisamos pregar sobre a realidade do pecado nos púlpitos, precisamos falar sobre isso, porque isso tem sido esquecido. E as pessoas só querem amaciar seu próprio ego e vão para pastores, falsos profetas, que só fazem amaciar o ego das pessoas e não confrontam em relação ao pecado e não levam para a cruz de Cristo. Nós precisamos ir para a cruz. Então o que é que acontece nessa ignorância, nesse cúmulo da miséria? A pessoa não tem conhecimento da sua miséria e da sua separação diante de Deus. Ela está vivendo nisso, uma vida sem propósito, sem sentido. E a primeira coisa que acontece, o coração dela se abre para o quê? Criação de ídolos. Então os ídolos brotam aí nesse ambiente, desse lugar onde ela tem ignorância da sua miséria, e aí ela está com uma vida sem sentido, sem objetivo, então é um espaço aberto para a criação de ídolos. Um dos melhores livros que eu já li sobre esse tema é isso aqui, Deuses Falsos, de Timothy Keller. Talvez até nos próximos vídeos eu vou dar uma relida nele para a gente fazer vídeo sobre eles, tá? Se você quiser um comentário sobre esse livro, escreve aí, né, nos comentários dizendo, fala aí sobre ele. Então essa criação de ídolos, o autor, né, o Jonas, fala que isso são efeitos noéticos da queda. Se você lembra o que a gente falou, efeitos noéticos não é Noé, mas os efeitos intelectuais, efeitos no intelecto, na razão do homem pós-queda, pós-lapsariana. Por fim, o último subtópico que ele fala são dos livres pensadores ou gnósticos enrustidos. Ele começa a definir o que é gnose e o que é gnosticismo. E aí ele entra naquela ideia de conhecimento, né? Apenas por meio do conhecimento o homem é capaz de ser salvo, de ser liberto. E ele traz esse conhecimento. Então existem algumas revelações que alguns poucos homens têm. E o gnosticismo fala sobre isso. Aí ele começa a dialogar em relação aos filósofos que são considerados livres pensadores. E aí ele fala sobre que isso é uma jogada de marketing, que isso não é sincero. Ele até define o que é sincero de acordo com a tradição da palavra sincera, a sincera, né? A história do que isso significa. E ele fala que esses filósofos não são sinceros, porque é como se eles estivessem fora de uma influência que somente os religiosos, por exemplo, têm. Somente os religiosos, as pessoas que não têm essa gnose, esse conhecimento superior que eles, como livres pensadores, têm. Eu vou ler aqui um trecho da página 105 que ele fala sobre essa questão dos livres pensadores e do gnosticismo. Se as religiões se definem como doutrinas da salvação por um outro, né, pela graça de Deus, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Então você ser livre pensador é você se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, você tem esse autoconhecimento que vai lhe libertar de uma maneira que a gente não sabe como é, né? E eles não conseguem explicar também. Mas faz muito mais sentido uma filosofia onde a gente precisa ser liberto por alguém. E se encaixa, porque nós não conseguimos nos libertar de nós mesmos e esse outro alguém transcendente, além de nós, nos liberta e nos dá o conhecimento e nos dá isso que a gente busca.
Por fim, a última reflexão que eu queria trazer em relação a esse capítulo é que ele fala: se Deus não é o Senhor da sua mente, pode ter certeza que ela terá outro Senhor. Tá? Então, capítulo 2, muito interessante essa questão de quem é o Senhor da sua mente, de onde vem, da teologia natural, da revelação especial, revelação natural, quem Cristo é, a realidade da nossa miserabilidade, da nossa separação de Deus e a necessidade de um Salvador. Então tá tudo isso no capítulo 2. Espero que essa nossa conversa lhe dê interesse de conhecer mais do material, de adquirir o livro, que eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida, tá? Deus abençoe vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.